Alô, amigos. Hoje é o dia 12 de dezembro de 2025. Yes, nós temos Bananas está no ar. Outra vez, às 5 da tarde, às 5 em ponto da tarde. Eu sou José Inácio Werneck, estou nos Estados Unidos. Celina Cortes e Humberto Borges estão no Brasil. E eu gostaria de pedir a Celina e ao Humberto que expliquem para um brasileiro que mora no exterior, o que anda acontecendo no Brasil aí? Parece que a política está complicadíssima e agora chega a notícia de última hora de que o Donald Trump resolveu tirar o ministro do Supremo Tribunal e a esposa dele, né? O Alexandre, da Lei Magnitsky. Essa é a mais nova notícia, né? Xandão, né? O Lula já tinha antecipado que tinha falado com o Trump e que ele tinha dito que ia tirar a lei Magnitsky do Alexandre de Moraes e da mulher dele muito em breve. Isso aconteceu hoje, foi anunciado hoje. Agora, eu vou te contar, a política no Brasil é um negócio de louco, porque as coisas andam numa velocidade. Bom, eu sou uma pessoa eternamente grata ao Alexandre de Moraes. Eu acho que a gente hoje tem uma democracia por causa dele. Eu vou lembrar E, uma frase de Winston Churchill, porque eu já falei aqui antes. Eu não sou lulista, eu não sou particularmente adepto de nenhum político, mas eu acredito na frase de Winston Churchill. A democracia é o pior de todos os sistemas de governo, com exceção de todos os outros. pois é, não tem melhor Queremos por a enquanto, né? democracia. Põe lá um presidente que seja eleito É, pelo é. povo, e não através de um golpe. Porque essa semana a Câmara votou a dosimetria do Paulinho da Força, que é assim um passe de mágica, os cerca de 7 anos de prisão, prisão mesmo do Bolsonaro, vão ser reduzidos a 2 anos. E dos ministros do Exército, esse povo todo, graúdo, que também foi condenado, vai todo mundo sair. Já até compararam que um cara que roubar um celular vai ficar menos. Um preto e pobre que roubar um celular vai ficar menos tempo na cadeia do que o Fica Braga Neto. mais. Vai Bom, ficar mais. então, a esquerda está convocando para esse domingo uma mega manifestação no país inteiro contra o Congresso, contra a dosimetria, contra a anistia e tudo isso. Aí hoje, eu ouvindo o Fórum Teresina da revista Piauí, que a repórter Ana Clara é uma pessoa hiper bem informada, ela falou uma coisa que eu fiquei estarrecida, que a Câmara ela votou a dosimetria porque surpreendeu, né? O Hugo Mota trouxe esse troço de repente, porque já havia uma sinalização do Senado que o Senado também aprovaria. E o Senado, por sua vez, estava disposto a aprovar porque tinha havido uma reunião anterior com os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Toffoli, de que eles tolerariam essa dosimetria porque isso não sairia como uma derrota do Supremo, mas como uma derrota uma vitória do Legislativo. Gente, aí eu fiquei estarrecida com isso, porque o ministro Alexandre de Moraes, que teve a força e a resistência de culpabilizar o Bolsonaro, os generais, uma coisa histórica no país, de repente ele volta atrás. E aí tem a história da mulher dele, que está defendendo, que defende o Banco Master e ganha por mês 3,6 milhões. Isso foi uma denúncia da Malu Gaspar, que veio junto com a denúncia que o Toffoli estava no avião indo para Lima para torcer pelo seu Palmeiras, junto com um Foi, né? Estava, criminalista não que foi, né? defende o Banco Master. É. E aí, quando ele voltou, ele puxou o processo para o STF e impôs sigilo. É, Está então, bananas, gente, está atento. eu estou aqui meio em estado de choque, porque eu acho que o Brasil inteiro precisa ir para o domingo para essa manifestação, aí a gente fica sabendo dessas coisas e
Então eu estou assim muito apreensiva, E você, especialmente Alberto, está apreensivo apreensiva nesse também? momento com essas notícias que eu acabei de ver. A manifestação Eu aqui no passo a palavra para o Humberto. Oi, querida. Oi, pessoal, boa tarde. Sim. A manifestação vai ser em Copacabana, Celina? Estou sabendo que A é em Copacabana. manifestação vai ser em Copacabana, no posto, entre posto 5 e 4, a partir das 13 horas. Caetano Veloso convocou um ato musical nesse mesmo local a partir das 14 horas. 14 horas, em frente ao MASP, na Paulista, é esperada a maior das manifestações. E aí tem programado manifestação no Brasil inteiro, em Curitiba, na Boca Maldita, às 14 horas, em Belo Horizonte, em Brasília. A esquerda está convocando o Brasil inteiro para uma manifestação, esperando que seja algo parecido com aquela manifestação que fez o Congresso voltar atrás de decisões anteriores, né? É bom saber, porque eu já mandei lavar a minha baiana. Vou Mandou o rodar, quê? Eu não consigo te Mandei ouvir lavar a direito. baiana. mandei Fala lavar mais a alto, minha Alberto. baiana. Vou rodar a baiana. Eu estou querendo. A baiana está crencada. Um problema fundamental que eu não entendo nesse país, que o Zé Inácio é que mandou essa pauta maravilhosa. O Brasil como o samba do crioulo doido, né? Que era uma coisa lá Não, cuidado, você que andou falando do crioulo num post que eu fiz, cuidado com essa história de crioulo doido, hein? Que hoje em Mas dia o o Stanislau, samba do crioulo doido está totalmente politicamente incorreto. não, Mas isso é uma expressão. Quer dizer, a gente também tem que ser um pouco mais elástico, um pouco mais Não, aberto. eu também Quando acho, chegar mas e tu não eu pode tô falar. alertando porque a gente fala É. as coisas, aí de repente eu estou falando do ponto de a vista palavra político. denegrir já não pode mais. Pois é, uma bobagem. Vamos lembrar a história do samba do crioulo doido, que foi É uma esse música aí, composta pelo do Sérgio Gomes, Stanislau. o Stanislau Ponte Preta, e marcou época no Brasil. Então, Sim, é uma você coisa genial. lembrou do samba do crioulo doido? Não tem É. absolutamente nenhuma ofensa nessa expressão. Mas vamos lá, Humberto. Faz parte do festival de besteira que assola o país, o famoso PBAPA. E E o também era do Stanislau da Ponte Preta. exatamente, que está conectado com lá em Diamantina, onde nasceu JK. Em frente do país hoje, o samba do crioulo doido é um samba do crioulo absolutamente de cartola, um samba de um crioulo É, o samba era muito engraçado, porque no samba final, depois de todas as confusões, acabava dizendo e foi decretada a escravidão, em vez de exatamente. abolida. Foi decretada a Princesa Isabel escravidão. decretou a escravidão. Celina, o que mais me deixa assim, biruta com essa história toda, doido com essa história toda, é que nós pagamos, o brasileiro paga uma fortuna para os deputados fazer esse samba de mau gosto que eles fazem lá no Congresso, até porque é o único país que eu acho que você paga para o deputado ser eleito para arranjar o próprio emprego. A dotação eleitoral, eu não tenho certeza se são 30 bilhões. Quanto você sabe, Celina, me dizer, por favor? Quanto é? Olha, Humberto, eu não sei, mas é um absurdo que eles ganham um monte de penduricalhos. 40 Os bilhões salários deles são um assinte para o Brasil. Se você for para. comparar com a situação de. Eu me lembro que teve uma série da primeira-ministra da Dinamarca que ela ia para casa, não tinha empregada nenhuma, ela cozinhava, ela andava de Direto de metrô, metrô. enfim. E aqui parece que a gente está Não, no aqui país não. das maravilhas, né? A ministra da Dinamarca ia para casa de bicicleta. O Bolsonaro, Exatamente. o Bolsonaro, Exatamente. o Bolsonaro que está preso tem direito a 2 automóveis como motorista, entendeu? À sua disposição, sendo que ele não pode sair da cadeia. Você quer um negócio mais louco do que esse? Não, Então, e os advogados do Bolsonaro entraram com pedido de cirurgia que é antigo. Aí o Moraes foi cobrar lá, botar, checar o que era aquilo, e o pedido era antigo. E junto do pedido, via assim que ele saísse do hospital, que já está se falando que esse hospital seria mais uma possibilidade de fuga dele,
tivesse a prisão domiciliar. Eles não param de querer golpe assim, um atrás do outro, né? Doido por É, doido, a cela dele deve ser uma coisa enorme, como um globo da morte, que fica aquela de motocicleta, porque tem dois carros para circular ali dentro. Então o cara vai, cuidado, sai da frente, bibi, dentro da cela, porque o que faz? Sabe quanto custa? Eu vi essa coisa aí, custa R$ 500 mil Não, é tudo muito pobre que está surreal, né? aí. E E, olha, e falando aí desse exemplo que você citou da primeira-ministra da Dinamarca, que vai de bicicleta para o trabalho, não sei o quê, podem as pessoas falar, não, isso é porque na Europa é outra cultura. Não é nada disso. Nós tivemos aí no Uruguai o Mujica, que era a mesma coisa, um É, exemplo é, é. de seriedade, de modéstia. andava de Aquele Fusca. fusquinha azul Aqui no dele. Brasil tem que ser o contrário, de cabeça para baixo. O contrário de cabeça para baixo é ótimo. Ponta cabeça. Pois Bom, é, e a situação começou esquisita essa semana com a liminar do Gilmar Mendes propondo que só o PGR pode decretar o impeachment dos ministros do Supremo. E aí houve uma grita enorme, porque, mais uma vez, seria o judiciário metendo o bedelho no legislativo. Agora, eu pessoalmente festejei isso, porque a gente está vendo que os bolsonaristas eles estão fazendo uma estratégia para ter maioria do Senado e transformar o impeachment dos ministros do Supremo em campanha política. Então, isso está virando tudo do lado do avesso. Bom, mas aí, na verdade, disse que essa iniciativa do Gilmar era para tentar fazer com que o próprio Senado votasse a sua lei do impeachment, que começou a ser votada em 2023, no início do ano, e foi interrompida no meio do ano, e porque a lei do impeachment é de 1950. Então, não é uma lei atualizada, não foi devidamente atualizada pela Constituição de 88. Bom, E aí a intenção do Gilmar era provocar esse movimento que de fato aconteceu, que o Alcolumbre ficou puto com, perdão da expressão, com o Gilmar, e aí convocou a discussão de novo. O Senado já está discutindo de novo essa lei do impeachment. bom, Então, a situação tende a normalizar. Agora, a relação entre os poderes parece uma gincana. Assim, quem que se dá melhor em cima do outro? O interesse público, aonde está? é, é, Eles ficam, porque a Câmara, o Hugo Mota, havia se comprometido com o Supremo que ia caçar Carla Zambelli, e não caçou. E também e o Hugo acabou. Mota, ele tem a capacidade de desagradar a todos, porque ele está lá por causa do Arthur Lira, e o Glauber Braga, ele era um perseguido do Arthur Lira. O Arthur Lira era danado com ele, porque ele denunciava a história do orçamento secreto e as falcatruas do Lira. Então, essa perseguição ao Glauber não era porque ele tinha chutado o cara do MBL, era por causa do calo do Arthur Lira. Então, o Arthur é Lira ficou por isso. danado, porque o Glauber não foi cassado, foi só suspenso. É Então, por ele isso que está eu, desagradando a esquerda, a direita, todo mundo, e até o mentor dele, que é o Arthur Lira. É por isso que eu abri o nosso Yes, nós temos bananas de hoje, dizendo que eu gostaria de ser esclarecido, porque para um brasileiro que mora no exterior, realmente, o panorama no Brasil não pode ser mais confuso. Pelo Não dá menos para temos entender. hoje essa notícia que é uma boa notícia, né? O Alexandre de Moraes agora está a salvo da Lei Magnitsky junto com a mulher dele. Pelo menos isso foi feito. Agora, já que a gente falou na Lei Magnitsky do Donald Trump, vamos passar a política aqui nos Estados Unidos, porque acabou de dar aí na televisão que eles estão descobrindo novas fotos do famoso caso Jeffrey Epstein. Aonde é Opa, que isso vai dar? Ninguém sabe, mas tem novas fotos que foram descobertas aí. Que o Trump está metido nisso até a raiz dos cabelos, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, a grande notícia aqui, vocês devem ter acompanhado no Brasil, nesses últimos dias, foi o fato de que o Donald Trump mandou simplesmente apreender um petroleiro da Venezuela
que inclusive estava levando óleo, o petróleo, um barco registrado da Guiana, ou no Suriname, levando petróleo para a China, não sei o quê. O Donald Trump foi lá, interceptou o barco, e tudo isso vem no rastro daquelas 80 e tantas mortes. Até agora se discute se o Almirante Brown ele poderia ter matado, executado friamente, como foi o caso, os dois tripulantes e tudo isso. E a propósito disso, havia ontem no New York Times uma carta de um leitor muito interessante, dizendo o seguinte: os grandes impérios se destroem por dentro antes de serem destruídos por fora por seus inimigos. E mais ou menos é o que está se passando hoje com os Estados Unidos sob o domínio do Donald Trump, porque o que os Estados Unidos vêm perdendo em matéria de projeção, de respeito internacional com o que vem se passando aqui do momento. Essa questão do petroleiro, por exemplo, isso daí é um embargo que não é um embargo das Nações Unidas. Não há embargo das Nações Unidas contra a Venezuela. A Venezuela não está proibida de transportar petróleo pelas Nações Unidas. Está proibida de transportar petróleo porque pelos Estados Unidos, acompanhado pelo Canadá e pela União Europeia. É uma coisa muito restrita. Agora, por exemplo, deu na televisão aqui que o Vladimir Putin está se solidarizando com Maduro. Até onde é que isso vai dar, eu não sei, mas eu só queria dizer isso porque, não sei, algum comentário que vocês queiram fazer sobre o assunto. Como é que vocês viram isso aí no Brasil? Eu quero. Zé, porque o Trump, em 10 meses, ele tomou posse em janeiro. 11 meses agora, é. 11 meses, está quase fazendo 11 meses. O que ele conseguiu desmoralizar os Estados Unidos em 11 meses, nenhum primeiro-ministro comunista, nem o Stalin, ninguém conseguiu fazer nada semelhante. Ele está desmoralizando os Estados Unidos sistematicamente, criando situações em que as pessoas mais, vamos dizer, à direita, não admitem. Como é que você pode tomar um navio de um país que está em águas internacionais, você não tem nenhum contencioso, que o Congresso não aprova, ele faz na mão grande. Como é que pode matar dois caras dentro d'água pedindo socorro e manda um avião F-35? Cada hora de voo de um F-35 custa uma fortuna, e para mais metralhar gente se afogando. Então, a desmoralização dos Estados Unidos, ninguém precisa lutar com isso. Deixa que o Trump acaba com os Estados Unidos daqui até o fim do mandato. Ou ele se acaba, porque o país não vai aguentar esse rojão. Não vai aguentar mesmo. Certamente. E a impressão que eu tenho é que os americanos eles só são capazes de reagir a situações como a do Epstein, né? Porque todas as barbaridades que o Trump faz, não sei, Werneck, eles estão reagindo, estão Então, gritando, porque hoje não há dúvida nenhuma que a maior parte da população dos Estados Unidos é contra o Donald Trump. Do ano que vem vai haver aqui o que eles chamam de eleições de meio termo, né? Eleições para o Congresso, e pelo que se vê, com os índices de popularidade do Donald Trump caindo, no momento apenas 30 e pouco por cento das pessoas, 31%, aprovam o governo do Donald Trump. Quer dizer, é uma queda vertiginosa, né? Há sérias suspeitas de que o Donald Trump está maluco. Francamente, porque ele outro dia foi fez Eu tenho certeza. Fala, Humberto. Eu não tenho suspeita, não, eu tenho certeza. O cara é completamente pirado. É. Não é suspeita, não, Zé. É um caso grave, entendeu? De megalomania extrema. É a mesma expressão que você usou outro dia, que eu não me lembro, quando uma pessoa fala que não consegue se controlar. Porfirismo. O porfirismo era a doença do rei da Inglaterra, que acabou resultando na independência dos Estados Unidos, do rei Jorge VIII, o Jorge III. O porfirismo é uma coisa que eles chamam de, como é essa doença, é bipolar. O Trump bipolar, eu acho que ele deve ser bipolar, sim. o porfirismo e bipolar são coisas do mesmo gênero. Ele é completamente bipolar. Aqui, no momento, nos Estados Unidos, está sendo muito discutido o que eles chamam affordability. Affordability é
acessibilidade. Acessibilidade em matéria de preços. É quando a dona de casa vai ao supermercado, olha a mercadoria e diz: está aí, é um bom preço, vou comprar. Ou olha e fala: não, não dá para mim, está fora do meu orçamento. E, entendeu? E é o que está acontecendo aqui. O custo de vida subiu com essas tarifas malucas que ele impôs, a inflação subiu, os empregos estão escasseando, inclusive por causa da inteligência artificial. Está muito difícil para os jovens que estão começando uma carreira encontrar empregos. Então a economia não vai bem. E o Donald Trump ficou furioso porque as pessoas estão discutindo isso, a affordability, a capacidade das pessoas fazerem compras. Então, outro dia ele foi a um comício, falou, como sempre, desbragadamente, durante mais de uma hora, e ele e dizendo que eu sou o líder da maior economia jamais conseguida por esse país em todos os tempos. Os países europeus gostariam que eu fosse presidente deles, porque eu sou fantástico. Ele está realmente doido, e ele está com uma obsessão em relação ao Joe Biden. Ainda hoje tinha uma reportagem do New York Times dizendo que nesse comício que ele fez, ele falou do Joe Biden nada menos do que 30 vezes. E 31 vezes, se você considerar que num determinado momento ele se referiu ao Joe Biden, sem dizer o nome do Joe Biden, como aquele son of a bitch, que em bom português é o filho da puta. Então ele tá obcecado pelo Joe Biden. Eu acho que as coisas daqui, do jeito que vão, não vão terminar bem, inclusive porque agora o Congresso, quer dizer, no Senado no momento, mas vai para a Câmara, está outra vez naquele impasse em relação aos subsídios para os planos de saúde, né, do chamado Obamacare. Os republicanos, mais uma vez, estão botando empecilhos em cima disso. Talvez na semana que vem a gente vai ter novamente, na semana que vem, não, no mês que vem, um shutdown do Congresso. Novamente, problema de orçamento, né? Você imagina aqui no Brasil fechar o orçamento, fechar o Congresso, fechar toda a caixa do governo, a grana do governo, por 43 dias. Olha, caía, até eu caía, porque não tem jeito. Então, você fechar o governo por 43 dias e vão fechar de novo agora. Isso tudo por causa de uma coisa que você pode explicar para a gente melhor, o tal da TACA. Sabe a TACA, Zé? O Donald Trump, do negócio das tarifas, né? Ele sempre volta atrás, né? Trump always chickens again. Chickens out, exatamente, Chicken out, ele volta atrás, o Donald Trump sempre dá atrás. Bom, olha aqui. Bipartidarismo, que é a mesma coisa que bipolar. Entendeu? Os Estados Unidos são um país bipolar. Bipolar e bipartidário. Vamos falar rapidamente aqui de esporte, que eu quero dizer o seguinte: eu sempre faz uma rememoração das Copas antigas. Essa semana eu iria falar da Copa de 2010, que foi aquela em que houve aquele grande debate se o Dunga deveria convocar o Neymar ou não. Afinal, não convocou o Neymar, não levou o Neymar. O Brasil foi eliminado, perdeu para a Holanda, aquele jogo em que o nosso goleiro lá e aquele Felipe Melo se chocaram. Em suma, um desastre total a campanha brasileira na Copa de 2010. Agora vem aí a Copa de 2026 e uma coisa muito engraçada vai acontecer. Está marcada uma partida entre o Egito e o Irã, duas nações muito conservadoras e islâmicas, para o estado de Washington. E no mesmo dia em que o estado de Washington comemora o Dia do Orgulho LGBTQ+. Os iranianos, que aliás estão proibidos, os torcedores iranianos estão proibidos de entrar nos Estados Unidos, mas, em suma, a delegação do Irã e do Egito já estão protestando, dizendo que de maneira nenhuma vão participar de nenhuma festividade em relação aos gays. E isso é o contrário do que aconteceu na Copa anterior no Catar, porque lá foi o contrário. Os jogadores da Alemanha, por exemplo, queriam entrar com braçadeiras, saudando o orgulho gay, né? E foram proibidos, porque o Catar é muito conservador. Agora, nos Estados Unidos, vai ser o contrário. Eles vão ser obrigados a comemorar o orgulho gay.
É uma pororoca, né? É uma pororoca. Pororoca é uma palavra perigosa. De qualquer maneira. É. Bom, Ô, Zé, então é o você vai ver seguinte, a Copa, Zé? Você vai ver a Copa? eu vou estar aqui, né? Vou acompanhar a Copa, estarei aqui. Você Agora, vai ver. eu vou falar também de um outro assunto que eu acho uma coisa muito interessante que existe aqui nos Estados Unidos, e isso é um assunto que a Celina conhece bem, porque ela gosta muito de, participava de corridas de rua, não é, Celina? E eu sempre, É, e corre ainda, se não me engano, ou não? caminho, parei de correr. Eu corri até ano passado. Agora caminho muito rapidamente, e O longos Humberto não é quilômetros. chegado a isso, não, é, Humberto? Quem eu? Claro que sou, só que eu não tenho mais o seu fôlego, né, Zé? Faz maratona. Eu vou aqui em Santa Teresa comprar cerveja ali na padaria da Arão Reis e volto todo feliz da vida. Agora, eu me dizer que você vai correr 10 quilômetros, é isso, Zé? É, Agora, não, olha, eu faço parte aqui de um clube chamado 169 Towns, porque o estado de Connecticut tem 169 cidades. Para ter uma ideia, o estado do Rio de Janeiro tem 92 cidades, então quase o dobro, né, de é, cidades aqui no estado de Connecticut, que é um estado, aliás, menor do que o estado do Rio de Janeiro, mas é mais compacto. E a ideia é que você tem que disputar uma corrida em cada uma dessas 169 cidades. É uma ideia que eu gostaria até de ver repetida aí no Brasil. Para mim, faltam três corridas apenas. Faltam Nossa, 167, 168 e 169. Agora, o grande empecilho é essa corrida de número 167, que vai ser no próximo fim de semana, porque é uma corrida de 10 milhas, porque depende da cidade onde você vai. Nessa cidade, é a única corrida de 10 milhas, que vem a dar 16 quilômetros e 100 metros. Então, eu, com 88 anos de idade, sou o corredor inscrito mais velho longe. eu quero acompanhar o seu tempo, Zé. Você tem previsão de tempo? Eu não, se eu terminar, eu já me darei por muito satisfeito. Aí, questão de 2 horas, alguma coisa. Eu Vai estou devagar, preparando. cara. Compra uma meia nova, compra uma meia nova, sapato novo. que Eu vou me nada, sapato preparar. novo tá calo. Na semana que vem, eu, eu, eu dou mais detalhes e vamos ver se eu completo. Se eu completo, essa corrida corresponde mais ou menos, é um pouco mais longa do que a São Silvestre no Brasil, aí em São Paulo, que É, esse ano vai completar 100 anos. Cara, E assim como a 88 São anos. Silvestre é uma corrida que tem muita ladeira, porque São Paulo tem muita ladeira. E aqui no estado de Connecticut, todas as corridas têm ladeiras. Então, se eu completar essa corrida aqui na semana que vem, vai ser como se eu estivesse aí no Brasil correndo a São Silvestre. De qualquer Então, maneira, a gente conversa é sobre isso na semana mais que vem. do que São Silvestre, 16 É mais do que quilômetros. a São Silvestre. A São Silvestre são É. 15 quilômetros. É então mais do que a São Silvestre. Zé, Zé na próxima eleição aí, que vai ser agora, votem em mim para vereador de Connecticut, porque eu faço todas as ladeiras apenas para baixo. Combinado. Então tá, vamos parar por aqui, porque senão eles cortam a gente no ar de repente. Ficamos aqui então até semana que vem, pessoal. Um Até, abraço, bom fim de pessoal. semana aí para Tá, igualmente vocês. para vocês. Um abraço. Um abraço. Abraço. Estou Tá, com mau tchau. jeito aqui, mas eu vou chamar o meu maluco de plantão. Ele vai Oh, resolver. tá. Tchau.